Nós vamos iniciar o nosso estudo, continuando aqui o roteiro do nosso livro Obras Póstumas. Nós estudamos no encontro passado sobre as controvérsias sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Nós vimos aqui fizemos algumas reflexões interessantes a esse respeito, e tratando principalmente dos esclarecimentos que o Espiritismo traz para nós a respeito da evolução de todos os seres do universo, que todos percorrem o mesmo caminho, um caminho linear, que encarnação após encarnação vai então adquirindo novas virtudes, novos valores, novas capacidades, para chegar até o estado de perfeição relativa ao espírito. Nós vamos entrar agora na causa e a natureza da clarividência sonambúlica, explicação do fenômeno da lucidez. Tratar desse assunto, como a gente sempre lembra, muitas vezes é um assunto que é interessante, mas é muito mais direcionado para o tempo de Kardec, porque hoje, quando nós falamos em estudo de magnetismo ou de sonambulismo, é algo que muitas vezes nós, pelo menos de uma forma assim didática mais profunda, já não nos habituamos mais a estudar. É um tema que muitas vezes não interessa para nós. Naquela época o magnetismo sim era uma prática comum daqueles que estudavam essa ciência, daqueles que estudavam também o próprio espiritismo, e aqui para nós na atualidade a gente já não tem mais esse tipo de exercício, pelo menos não de uma forma tão comum e espontânea como era antigamente. Mas o sonambulismo, dessa condição que Kardec apresenta para nós, ele pode ser entendido, compreendido por outro nome, que é o estado da hipnose. Um estado mais profundo, a gente estudando hipnose, fazendo leitura sobre artigos, publicações que tratam desse assunto, fala que a hipnose ela tem vários níveis de profundidade. Então, quanto mais profundo o indivíduo mergulha no seu próprio inconsciente, mais se aproxima desse estado de sonambulismo, que pode ser induzido através, por exemplo, do magnetismo ou de outras técnicas, como pode ser espontâneo também, indivíduos que provocam essa auto-hipnose, esse estado de transe. Só para a gente lembrar um pouquinho, nós temos aqui, por exemplo, no livro No Mundo Maior, André Luiz ele faz um comentário a esse respeito. Ele diz assim que Depuy-Sugur foi um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas, lembrando que André Luiz aqui ele utiliza essa linguagem característica da época dele, década de 40, década de 50. Com ela, surgia a nova terapêutica para o tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Então, os espíritos estão ali, tanto para o bem como para o mal, aplicando o magnetismo para poder nos induzir num estado de adormecimento e, consequentemente, também de desprendimento, de emancipação, que aí nós somos ou conduzidos para o devido auxílio, ou somos então levados para os nossos tormentos de consciência. Muitos pesadelos, na verdade, nada mais são do que lembranças de experiências bastante angustiantes que os espíritos vivem, e isso provocado muitas vezes por espíritos que estão ali próximos, exercendo uma influência obsessiva, uma influência perniciosa. Ainda, André Luiz, no mesmo livro, No Mundo Maior, ele diz assim: Calderaro, que era o assistente, interrompeu o serviço, fitou a André Luiz com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor ao doente o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento predefinido, começou a ministrar-lhes aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. A enferma tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes.
Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se, vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria de hipnose profunda. Então eu trouxe só essas duas passagens para dar uma ilustrada, porque muitas vezes nós nos deparamos com técnicas e práticas do passado que hoje nós não utilizamos mais, mas que na verdade ela apenas ficou revestida de uma outra nomenclatura, de um outro uso, uma outra aplicação. Se antes eram os magnetizadores que trabalhavam com isso, na atualidade nós temos os psicoterapeutas, os psicólogos, os hipnólogos, até porque a psicologia veio muito tempo depois de Kardec. Então muita coisa evoluiu, essas práticas, vamos dizer assim, se ela fosse um bastão, ela foi sendo passada, né, de profissão a profissão, de especialidade a especialidade, conforme o uso dela. Então daquilo que era, né, uma prática feita por pessoas que eram apenas estudiosas, no caso, como é o magnetismo, Kardec mesmo era um estudioso do magnetismo, inclusive tem até algumas poucas histórias que eu já ouvi, que Kardec ele era formado em medicina, que ele era médico. E isso pelo fato dele trabalhar com magnetismo e trabalhar com cura. Só que na verdade Kardec não era médico. A formação dele era uma formação autodidata, ele não tinha uma formação acadêmica específica. Então, ele trabalhava com cura, estudava o magnetismo, e muito mais curioso ainda, ele começou a estudar não apenas o magnetismo terapêutico, mas ele começou também a estudar os fenômenos provocados pelo magnetismo, como era o caso, por exemplo, do sonambulismo. Então, quando a gente pega Kardec escrevendo um livro, em 1857, o Livro dos Espíritos, né, que ele começou a estudar 2 anos antes, né, ele levou 2 anos para elaborar esse livro, com a ajuda de todas as pessoas que estavam envolvidas, né, nesse processo. Kardec ele já estudava essa questão da emancipação, essa questão da visão à distância, tudo isso por causa desse estado sonambúlico, só não tinha bases, né, bases definidas, bases teóricas para poder sustentar ali as suas experiências. Mas depois que ele começou a conversar com os espíritos, as respostas vieram, principalmente quando ele começou a considerar a potencialidade desse elemento essencial que compõe cada um de nós, que é exatamente ali o espírito. E aí ele começou a entender as capacidades do espírito e começou a vincular daquilo que era possível exercer sobre o nosso organismo e, consequentemente, começar então a colher o resultado desses fenômenos. Daí então, ele trouxe para nós, nesse livro, no nosso Obras Póstumas, a causa e a natureza da clarividência sonambúlica, a explicação do fenômeno da lucidez. Estudar sobre o sonambulismo, né, e primeiro a gente tem que contextualizar que nós temos o sonambulismo tido como sendo um estado de perturbação, né, um estado de alteração no sono de uma pessoa, quando ela se levanta, quando ela tem ali aquelas práticas naturais do seu cotidiano, né? A pessoa se levanta da cama, vai ao banheiro, mexe na geladeira, muitas vezes pode sair de casa e correndo até alguns riscos, né? Por causa desse tipo de comportamento. Então esse é um estado de perturbação, né, do sono. Então nós temos vários outros, como o sonambulismo, nós temos a apneia, né, aquelas pessoas que param de respirar durante a noite e acordam assustadas, nós temos aquelas pessoas que acabam urinando durante a noite, pessoas que têm bruxismo, que fica mordendo, né, os dentes, assim, fica apertando a boca durante a noite e tudo mais. Então são vários estados que a medicina hoje estuda. Nós temos inclusive laboratórios que estudam essas questões do sono, né, porque isso acaba, de certa forma, até o ronco também é um problema, né, porque isso acaba trazendo um efeito negativo sobre a vida cotidiana da pessoa. Ela dorme mal, consequentemente ela tem uma vida mais desgastante, uma vida mais irritativa, tudo isso porque não dormiu bem. Então hoje a nossa ciência, a medicina, tem ali os seus acadêmicos, os seus profissionais que estudam esse ramo. Só que nesse caso do sonambulismo que nós tratamos, é muito mais de um estado alterado de consciência do que esse estado, né, de modificação da vida noturna de uma pessoa. Então é nesse sentido que a gente vai estudar, através, né, desse entendimento de que o sonambulismo é um estado profundo de hipnose, que mais uma vez ele pode ser ou induzido através de técnicas, através do magnetismo, que raramente acontece isso hoje. Você dificilmente vai no consultório de um terapeuta e ele vai te aplicar passes para que você entre no estado sonambúlico.
Na verdade, ele tem técnicas, né, que ele usa objetos para que a pessoa possa focar a sua visão, focar a sua atenção, né? Então ele tem ali a condução por voz para que a pessoa possa entrar naquele estado e tudo mais. Então hoje a gente não vê mais os magnetizadores em consultórios para poder induzir ao magnetismo. Mas nós temos, né, hoje a hipnose é utilizada, por exemplo, em consultórios de dentistas, para induzir, por exemplo, a pessoa no estado de anestesia. Nós temos a hipnose para fazer com que a pessoa faça uma regressão na sua memória. Nós temos a hipnose em que a pessoa penetra, né, nas profundezas da sua consciência para encontrar ali dramas e traumas que afetam a vida dela de uma forma normal. Então hoje é somente utilizada de uma forma terapêutica, né? Mas Kardec observava isso, esse fator anímico, né, porque a gente lembra que o sonambulismo ele é anímico, é um indivíduo que tem uma predisposição a entrar nesse estado alterado de consciência. Mas, eventualmente, estando nesse estado alterado, ele pode ter contato com o mundo espiritual, ou trazendo revelações, ou tendo contato de comunicação natural, transcrevendo, ou mesmo ele repassando uma informação que recebe dos espíritos. Então, o que Kardec traz para nós aqui, especificamente sobre a clarividência? Um estudo que ele fez, né, que ele poderia falar sobre vários outros, né? Então nós temos, e dessa clarividência ela traz para nós aqui um leque interessante, né, de opções para estudarmos, porque essa clarividência faz com que uma pessoa nesse estado alterado tenha uma visão à distância. Ela pode dizer, por exemplo, se eu estou vendo alguma coisa acontecendo lá perto da minha casa, numa cidade, num lugar e coisa e tal. Que muitas vezes para um terapeuta, que é interessante, né, porque nós falamos da psicologia como se ela fosse um braço do espiritismo, por exemplo, né, em que a psicologia considera a alma, o espírito, como um elemento a ser trabalhado, sendo que na verdade ele trabalha o psiquismo do indivíduo, não o seu espírito. Então, tanto é assim que nós temos várias interpretações. Você tem um psicólogo que pode ser um materialista, uma pessoa, um cético, um ateu. Você pode ter um psicólogo que é espírita, você pode ter um psicólogo que é católico, que é evangélico, cada um dentro da sua linha, né, pessoal, espiritualista, mas ele não faz esse vínculo, né, não liga, por exemplo, olha, eu não misturo a minha religião com a minha profissão. A minha profissão é trabalhar com o psiquismo daquela pessoa, então o que eu acredito, a minha fé não tem nada a ver. Eu posso até trabalhar com a fé daquela pessoa de acordo com o andamento de um tratamento, de uma terapia, mas eu não aplico a minha crença nesse trabalho. Hoje nós temos, na doutrina espírita, um trabalho direcionado por psicólogos. Né, nós temos a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que embora façam um tratamento bastante neutro também, apenas utilizando a ciência da psicologia, mas tendo uma visão muito mais ampla do indivíduo, considerando o seu elemento espiritual. E aí, a partir do momento em que ele considera esse elemento, ele começa a ter a compreensão sobre vivências passadas, sobre influências espirituais, sobre relacionamentos programados que ele tem. Então ele começa a acrescentar novos elementos para poder trabalhar o psiquismo do indivíduo, né? Porque a gente percebe assim, olha, se você não está bem, vamos descobrir por que você não está. Mas aí ele começa a ir muito além do que normalmente os terapeutas que não veem, né, ou não fazem uso desses recursos ou desse conhecimento para poder explorar um pouco mais o inconsciente do indivíduo. Então, a gente vê que muitas vezes se utiliza a hipnose sem nenhum tipo de preocupação com o elemento espiritual. Foi exatamente uma das surpresas, né, que o Dr. Ian Stevenson teve lá nos Estados Unidos, que ele era psicólogo, né, ou é psicólogo, não sei se ele está encarnado ainda, mas quando ele começou a fazer um trabalho de regressão de memória com uma pessoa, que era uma paciente sua, né, ele escreveu até o primeiro livro dele, né, Muitas Vidas, Muitos Mestres. E aí então ele começou a fazer essa pesquisa. Se não for o Dr. Ian Stevenson, vocês me corrijam, mas eu acho que foi ele sim, porque eu sempre confundo ele com outro médico. E aí então ele começou a fazer essa pesquisa de regressão de memória até que ele conseguiu quebrar a barreira digamos assim, do inconsciente da paciente, ultrapassando a existência atual, chegando numa existência do passado. Inicialmente, como todos os hipnólogos e terapeutas hoje, começou a imaginar que era apenas uma alucinação. Então a pessoa diz assim, eu vi alguma coisa no passado, eu vi alguma coisa distante de mim, eu estou vendo alguma coisa, e todo mundo vai acreditar que é simplesmente uma alucinação. Porque a mente começa a produzir, esse estado alterado começa a produzir novas imagens, novas ideias. A pessoa começa a falar de uma vida que não pertence a ela, mas começa a falar com detalhes. E aí então foi exatamente, né, que esse profissional
né, o Dr. Ian Stevenson começou então a avançar um pouco mais e começou a falar, peraí, eu entrei num campo que eu nunca tinha entrado antes. Ele começou a explorar, e ele então trouxe para nós, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, várias experiências daquela paciente. E ele compreendeu, falou, não, de fato, as vivências passadas, a ideia da reencarnação não é apenas uma ideia, é um fato, comprovado agora pela experiência que ele fez. E depois ele escreveu outros livros que começou a trazer vários e vários pacientes com problemas no presente relacionados com traumas do passado. Me lembro de uma paciente que ele tinha que tinha se consultado com ele, que ela trazia dores muito fortes no abdômen. E todos os exames que ela fazia, né, de imagens, radiológicos, clínicos, tudo que ela fazia demonstrava absoluta naturalidade, absoluta normalidade no organismo dela. E aí então fez uma regressão de memória e ela tinha sofrido uma perfuração no útero numa encarnação anterior, por causa de uma violência que ela sofreu e coisa e tal. E ela trouxe no seu psiquismo aquele trauma que refletia no seu organismo atualmente. Então ele começou a fazer um vínculo daquilo que era passado, daquilo que era presente. E esse material que ele apresentou é exatamente um dos né, tantos que hoje nós temos como indícios da reencarnação, estudado por tantos e tantos grupos, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia principalmente. Então, cada um fazendo ali esses trabalhos, trazendo esses elementos colhidos dessas experiências para poder justificar a reencarnação e, consequentemente, tudo aquilo que traz como consequência dessas vivências anteriores, né? O Hermes colocou ali, vi na TV ainda há pouco, né, que a senhora dos Estados Unidos ficou 40 minutos de parada cardíaca e voltou à normalidade. Ela poderá ser perguntada sobre vida após a vida, né? É uma questão de perguntar, mas ela pode ter também ficado no estado de inconsciência, porque não é regra, né? Então hoje nós temos ali a ciência, hoje explorando vários caminhos, vários campos, as neurociências principalmente, nós temos profissionais da psicologia, da medicina, né, da neurologia, da psiquiatria, estudando todos esses elementos que são colhidos hoje. Então nós temos, por exemplo, grupos que estudam memórias de vivências passadas, grupos que estudam experiências de quase morte, pacientes que no estado, né, de estado de inconsciência, num trauma, numa anestesia, num coma, ele acaba tendo ali visões do mundo espiritual, que depois isso volta, né, e no seu retorno ele começa então a relatar. E estão fazendo experiências. Então são campos, né, que infelizmente não são tão valorizados ainda pela academia de um modo geral, mas são grupos isolados que têm feito esses estudos, né? Um deles, né, do qual faz parte o Dr. Alexander Moreira Almeida, que estuda a experiência de quase morte. Então eles têm dentro do centro cirúrgico, fazendo ali alguns, né, construindo alguns aparatos para poder comprovar que o paciente de fato entrou em desdobramento. A gente lembra disso, né? Eles tinham colocado uma prateleira no alto do centro cirúrgico e em cima dessa prateleira colocado uma foto. E a única forma de se ver essa foto é você estando encostado no teto do ambiente. Então normalmente, como os pacientes relatam que em desdobramento eles se veem, né, do alto da sala, se veem deitado no centro cirúrgico, se por acaso eles relatarem aquela imagem, significa que aquilo foi um fato, que alguma coisa aconteceu, que ele viu aquele elemento, né, no momento em que ele estava inconsciente. Então a gente tem hoje, né, a psicologia, a nossa ciência explorando, estudando esses mais variados campos para tentar chegar a esse entendimento de que nós não somos apenas a consciência, mas nós somos também, né, elementos imateriais, que é estudar o espírito, que é estudar a alma. Então Kardec aqui nesse estudo sobre a causa e natureza da clarividência sonambúlica, ele começa a falar o que esse estado em que o indivíduo entra, ele começa a ter visões. O que são essas visões? Né? O que são? O que isso pode trazer para nós como informações para a nossa melhor compreensão? Então eu vou ler aqui esse capítulo, a gente vai tentar fechar ele hoje mesmo, para tentar compreender um pouquinho mais sobre esse estado profundo da hipnose ou esse estado, né, do sonambulismo. Então diz assim para nós Kardec: as percepções que acontecem no estado sonambúlico, sendo de natureza diversa das do estado de vigília, não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. Isso ele quer dizer que os nossos sentidos, nós temos 5 sentidos, né, que a nossa hoje ciência nos apresenta: visão, audição, fato, paladar e tato. Dessas 5 percepções, elas estão diretamente relacionadas com o nosso organismo. São os nossos sensores que permitem que nós interajamos
com o nosso ambiente, né? Interajamos com o nosso com o ambiente físico onde nós nos encontramos. Então é necessário para a nossa sobrevivência, é necessário para a nossa interação, para a nossa participação. Então, já no estado, né, nesse estado sonambúlico, as percepções são diferentes. E o que Kardec chama a atenção, aqui nesse caso, é que essas impressões, né, ou essas percepções, elas não podem ser comparadas com aquilo que o nosso organismo percebe. Então a gente procura utilizar algumas vezes uma palavra, uma expressão, uma ideia parecida com aquilo que nós entendemos do nosso organismo, mas que para o caso do sonambulismo já não é possível. Ele continua dizendo para nós assim, ele vai explicar um pouquinho essa ideia. Sabe-se que nesse caso, a visão não se efetua através dos olhos, que estão, aliás, geralmente fechados, e que podem até ser colocados ao abrigo dos raios luminosos, de maneira a afastar qualquer suspeita. Aqui no caso, né, o indivíduo, quando ele está no estado sonambúlico, desse transe sonambúlico, você pode colocar uma venda nos olhos dele, para que ele realmente não abra os olhos. Normalmente ele já fica de olhos fechados, e mesmo assim ele faz relatos daquilo que ele está vendo à volta dele, perto, próximo a ele. Mas, né, para comprovar isso, pode colocar uma venda nos olhos deles, e então tenha uma certeza de que realmente ele não pode ver absolutamente nada. Além disso, diz Kardec, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos comuns da visão. É preciso, necessariamente, portanto, admitir no estado de sonambulismo o desenvolvimento de um sentido novo, sede de faculdades e de percepções novas que nos são desconhecidas e das quais não podemos nos aperceber senão pela analogia e pelo raciocínio. Aqui, o que Kardec coloca para nós é que essa parte dos corpos opacos ela foi muito estudada, principalmente por Edgar Cayce. Já conversei muito com vocês sobre isso. E Edgar Cayce ele tinha essa facilidade de autoindução hipnótica ou de autoindução sonambúlica. E ele, nesse estado de sonambulismo, isso foi comprovado, né, por documentos, por testemunhos, tudo aquilo que nos Estados Unidos eles conseguiram registrar, inclusive pela própria Fundação Edgar Cayce, que ele era inicialmente, né, chamado de o Nostradamus da atualidade. E ele tinha, né, os seus maiores trabalhos foram registrados na apresentação de revelações proféticas, né, ou de revelações do futuro. Mas inicialmente ele fazia esse tratamento de cura. Então ele entrava num estado de transe, uma pessoa se apresentava a ele e dizia, olha, eu queria que o senhor me ajudasse porque eu não estou me sentindo bem. E ele então relatava, olha, eu estou vendo o seu fígado não está bem. Ou eu estou vendo no seu intestino nós temos um problema. Os seus pulmões não estão bem, seu coração não está bem. Então ele começava a descrever o indivíduo por dentro. Porque nessa visão, nesse estado em que ele se encontrava, ele desenvolvia um outro sentido, que nós chamamos de dupla vista, que até mesmo Kardec, essa explicação que ele dá para nós pela comparação é até uma expressão equivocada. Dupla vista, quer dizer, para você ver, você depende dos órgãos da visão. E para isso, você acaba, consequentemente, dependendo de efeitos das nossas ciências físicas para compreender, né, aquilo que se vê. Por exemplo, os nossos olhos captam aquilo que a luz reflete sobre os objetos. Então vem a luz, bate em cima de uma mesa, a luz volta para os meus olhos e eu consigo então ver a mesa. Então eu não vejo se estiver no escuro, eu dependo da luz. E isso é um efeito físico. Hoje nós temos a biofísica, estudada pelas ciências de saúde, que trazem para nós essa ideia. Nós temos células fotorreceptoras, fotossensíveis, que são estimuladas pela luz. Então quando eu falo que eu tenho dupla vista, na verdade está errado esse termo. Porque quando eu falo dupla vista, eu dependo da visão. Só que o espírito não vê. O espírito percebe. Como ele percebe é o que a gente não sabe definir. Então Kardec colocou dupla vista porque foi o mais prático, o mais fácil que ele conseguiu utilizar. Mas na prática, no pé da letra, essa informação é equivocada. Como é que nós podemos imaginar? O espírito vê? O espírito vê, ele percebe. A mesma coisa nós podemos dizer. O morcego, enquanto ele voa, ele vê, ele tem a visão. Nós sabemos que ele usa, né, ali o seu sistema de ultrassom, que acaba depois trazendo para ele informações, como acontece no radar, sobre os obstáculos que ele vai ultrapassar. A mesma coisa acontece com os golfinhos e acontece com outros animais também.
Então o morcego não vê, mas essas ondas que ele emite pela sua mente faz com que ele tenha uma espécie de visão. Tá vendo? A gente não consegue utilizar outra expressão a não ser essa, mas na verdade ele tem uma percepção daquilo que está à frente dele. O sonambúlico é a mesma coisa, ele consegue ter uma percepção desses obstáculos, daquelas imagens ou dos órgãos, né, que ele está ali descrevendo para nós. Então Edgar Cayce fazia muito isso, e nós temos outros médios que também o fazem. Alguns dependem dessa dupla vista de um estado de transe, outros têm essa percepção de um estado natural. A pessoa no estado de vigília, ela olha para você e começa a observar ali por dentro do seu organismo. O que é um fenômeno bastante interessante, mas ao mesmo tempo bastante dramático também, né? Porque se você vê alguma pessoa que traz uma doença grave, você está vendo a doença dela e você simplesmente não pode fazer absolutamente nada. Aí traz aquela angústia, né? Eu vejo as coisas, eu sei do futuro, eu vejo as coisas acontecendo, mas eu não posso fazer nada. Ele fica vivendo aquela passividade diante dos acontecimentos e não pode fazer absolutamente nada. Então, quando se fala sobre essa questão da visão, Kardec diz mais uma vez, podemos utilizar, se não pela analogia e pelo raciocínio. Vamos acompanhar o raciocínio dele aqui. Nesse caso, nada é impossível de se conceber. Mas qual é a sede desse sentido? Isso não é fácil de se determinar com exatidão. O que significa isso? Quando se fala sede, qual é a sede da nossa visão? Os olhos. Qual é a sede do nosso olfato? O nariz. Qual é a sede da nossa audição? Os ouvidos. E qual é a sede dessa percepção que a alma tem? Esse é o grande enigma que Kardec coloca para nós. Isso é interessante, né? Embora o assunto em si, na prática, para nós não tenha tanta relevância dentro daquilo que a gente estuda atualmente, é um raciocínio interessante para a gente compreender as complexidades da alma, as complexidades do espírito. Saber que um espírito pode estar num ambiente escuro e ter uma percepção clara daquilo que está à volta dele. Enquanto que nós, no estado natural, nós ficamos então tateando o ambiente para tentar entender o que tem ali. Se tem uma mesa, se tem um degrau, se tem alguma cadeira, qualquer coisa assim, uma parede. A gente simplesmente não vê porque a luz não clareia aquele objeto. Mas o espírito não depende disso. Só que o interessante é a gente imaginar, né, que o espírito muitas vezes tem medo do escuro. Porque o escuro para ele tem uma crença que muitas vezes ele acaba construindo na mente dele de ter medo de fantasmas, de ter medo de monstros e tudo mais, e quando ele desencarna, está no escuro, ele acaba vivendo isso também. Então Kardec coloca, isso não é fácil de se determinar com exatidão. Os próprios sonâmbulos não dão a esse respeito nenhuma indicação preciosa ou precisa. Há os que, para ver melhor, aplicam objetos sobre o epigastro, que é aqui, né, no meio do peito, outros sobre a testa, outros sobre o occipital. Então muitas vezes é engraçado que o indivíduo pega um objeto e coloca nesses locais. Ele diz assim, olha, você está vendo esse objeto? Ele fala, me dá aqui. Aí ele segura e coloca no peito para poder ver o que ele é. Ele não fica colocando na frente dos olhos. Outros colocam então na região da cabeça, outros colocam na região do peito, outros colocam na testa, por exemplo. Então dá para perceber que como cada um tem uma visão diferente, cada um tem uma fonte de percepção diferente, ficamos naquela dúvida, qual é o centro então dessa visão? Esse sentido não parece, portanto, circunscrito num lugar determinado. É certo, todavia, que a sua maior atividade reside nos centros nervosos. O que é positivo é que o sonâmbulo vê. Por que e como é o que ele próprio não pode definir. Porque se perguntar para um sonâmbulo, porque é interessante, muitas vezes o fato de nós conseguirmos viver uma determinada experiência não significa que nós tenhamos compreensão de como as coisas funcionam. Basta a gente pensar, por exemplo, a gente se alimenta, come ali um alimento, a fome passa e a gente continua vivo. Aí eu pergunto para vocês, o que acontece com esse alimento quando ele entra no organismo? Aí a gente começa a se lembrar das aulas de ciência, de biologia, né? Porque a gente mastiga, aí tem algumas enzimas na saliva que ajudam ali no processo da quebra das moléculas, aí a gente engole, aí vai para o estômago, passa por um processo, né, de bioquímico e físico para poder processar, depois vai para o intestino, aquela coisa toda. A gente está em pé, tá? Mas o que faz a gente ficar em pé? Eu não sei, só sei que eu estou em pé.
porque são os músculos que seguram, mas a gente não tem ideia, por exemplo, né, do que significa a nossa mente mandando estímulos, os nossos neurônios, os nossos nervos, de que modo que existe a contração das fibras musculares, de que forma que os tendões estão presos nos nossos ossos para manter essa sustentação. Então a gente sabe simplesmente que as coisas funcionam. Agora a pergunta é, como que a gente funciona? Como isso funciona? Para os espíritos não é diferente. Porque você pergunta para um espírito, olha, é interessante, mas por que você consegue atravessar uma parede? Ele vai dizer, não sei, eu só sei que eu passo por dentro da parede. Por que o seu perispírito tem esse tipo de formato? Por que o seu perispírito, né, você tem essa aparência? Ele vai dizer, não sei, eu só sei que eu estou assim. Eu estou vestido com essa roupa, mas eu não sei como é que ela apareceu. Então muitos de nós vivemos experiências no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sem necessariamente termos compreensão de como funciona. Com os sonâmbulos não é diferente. Ele vai dizer assim, olha, eu estou vendo alguma coisa à distância, eu estou vendo o seu organismo, você pergunta, mas como é que você vê isso? Ele fala, não sei, só sei que está aparecendo aqui na minha mente. Então, para a gente ver como isso é complexo, se nós pegarmos um espírito que tem mais conhecimento, que tem um pouco mais assim de compreensão desses fenômenos que envolvem o espírito, ele vai conseguir trazer uma definição melhor. É como se nós perguntarmos para alguém que tem um conhecimento maior, né, nas ciências da saúde, aí ele vai dizer assim, olha, como é que o organismo funciona? Ele vai te dar uma aula de biologia. Porque é isso, porque é aquilo, porque tem esses órgãos, porque tem isso, porque tem aquele outro. Agora, para uma pessoa comum isso não acontece, só que quando a gente fala sobre esses fenômenos anímicos, né, essas potencialidades que alguns indivíduos têm, ou mesmo para um espírito que está desencarnado, perguntar como as coisas funcionam, ele simplesmente vai conseguir fazer, mas como isso faz, já é outra história. Ele continua, observemos, entretanto, que no estado sonambúlico, os fenômenos da visão e as sensações que o acompanham são essencialmente diferentes do que acontece no estado comum. Assim, olha só a observação de Kardec que interessante. Nos servimos da palavra ver apenas como comparação, por falta de um termo que nos falta, naturalmente, para uma coisa desconhecida. Um povo de cegos de nascença não teria absolutamente palavras para exprimir a luz, e referiria as sensações que experimenta a algumas das que compreende, porque a isso está submetido. Tentava-se explicar a um cego a impressão viva e brilhante da luz sobre os olhos. Compreendo, disse ele, é como o som da trombeta. Um outro, um pouco mais prosaico, né, que usava-se mais prosa, mais versos, aquelas coisas, sem dúvida, a quem se queria fazer compreender a emissão dos raios em feixes ou cones luminosos, respondeu, sim, é como um pão de açúcar. Estamos nas mesmas condições, a respeito da lucidez sonambúlica. Somos verdadeiros cegos, e como esses últimos para a luz, nós a comparamos ao que, para nós, tem mais analogia com a nossa faculdade visual. Mas se queremos estabelecer uma analogia absoluta entre essas duas faculdades e julgar uma pela outra, enganamo-nos necessariamente como os dois cegos que acabamos de citar. Lembra que a gente fez uma brincadeira que eu falei para vocês? Que muitas vezes é difícil a gente fazer uma descrição de alguns objetos ou situações que a gente vive. Eu falei para vocês assim, né, que foi feita uma brincadeira certa vez, em que a gente tinha que descrever o que era uma coisa fofa, sem usar as mãos. Porque quando você fala em fofa, né, você fica tentando apertar um bichinho de pelúcia, um cachorrinho, um gato. Então você tem que esconder as mãos e explicar o que é uma coisa fofa. E aí então começou, né, cada um, né, e foi uma gargalhada sem dúvida nessa brincadeira, porque cada um tentava explicar das formas mais esquisitas e mais bizarras possíveis, sem conseguir, entretanto, chegar num consenso. Todo mundo sabia o que era, mas não conseguia definir. E num outro filme que eu falei para vocês também naquela vez, era um filme em que a Cher participava, um filme que eu assistia quando eu era adolescente, em que o filho dela tinha uma deformidade física, que ele parecia um leão, um rosto grande, né? E ele é um garoto muito doce, muito sábio, e muito querido pelos amigos também, né? Mas essa doença era uma doença degenerativa, e ele acabou vindo a desencarnar, né? Acabei contando o fim do filme para vocês. Mas ele tinha uma amiga que era cega, que achava ele muito bonito, apesar de não ver o rosto dele. E ele estava tentando ensinar para ela o que eram as cores.
E ele, como era muito sensível e muito inteligente também, ele falou assim, eu vou te explicar o que são as cores. Ele pegou então um pedaço de algodão e falou assim, esse algodão representa o branco. Aí ele pegou, apertou assim algodão e tal, ela falou assim, que interessante. Ele pegou uma pedra, esquentou e falou, essa pedra aqui representa o vermelho. E então ela pegou aquela pedra vermelha e começou a ter uma compreensão. E ele pegou uma outra pedra e trouxe ela gelada. E falou assim, essa pedra gelada representa o azul. E assim ele foi trazendo algumas analogias, para tentar fazer com que a pessoa que não tinha nenhuma compreensão, nenhuma visão daquilo que o mundo material oferece para nós, dentro do universo daquela pessoa. Então, no nosso caso, quando se fala sobre essa experiência da visão espiritual, da emancipação da alma, das impressões que a alma colhe em determinado ambiente, nós não temos palavras claras para isso, porque isso foge da nossa realidade. Né? A Flor colocou, mas tem algumas coisas nos livros de André Luiz que ele diz que não tem palavras para definir o fenômeno, ou o que aconteceu. Então não tem como comparar as coisas da Terra. Aliás, essa, né, Flor, é uma dificuldade muito grande. Bom dia, pessoal que chegou. É uma dificuldade muito grande que os espíritos têm quando eles se comunicam e tentam descrever para nós o mundo espiritual. Como é que nós, ao desencarnarmos, vamos conseguir definir aquilo que nós vemos? Uma construção fluídica, a gente vai pensar em cimento, tijolo, pedra. Ao pensarmos em alguma coisa que brilha, a gente vai pensar em luz, e não simplesmente em energia. Ao pensar ou observar alguma coisa fluídica, como o nosso próprio perispírito, a gente vai imaginar roupas, o corpo físico, então dificilmente a gente vai conseguir trazer uma comparação. Mas mesmo com essas comparações, aliás, isso é uma das grandes dificuldades, que acabam tirando, muitas vezes, credibilidade de algumas obras espíritas, que chegam para nós, porque o espírito fala de um jeito comum que para ele é compreensível, só que na verdade ela é equivocada dentro da realidade espiritual. Aí nós lemos e falamos assim, não é possível que ele está aqui comendo uma sopa. Ele está tomando um prato de sopa. Aí você pensa, sopa no plano espiritual? Aí quer dizer, foi a melhor forma que ele entendeu, que o espírito está absorvendo algum tipo de fluido, sei lá como é que isso acontece. Porque o fulano estava em tal lugar. Que lugar é esse? Então, na verdade, nós temos uma grande dificuldade para compreender aquilo que para nós não temos ainda comparação. A Cindizinha colocou, né, quando no estado sonambúlico, o espírito encarnado, o sonâmbulo no caso, pode ter consciência de que está emancipado. Um sonâmbulo inconsciente, que não recorda em nada quando desperta, pode vir a se tornar consciente. As informações que nós temos, Cindizinha, é que quando o indivíduo entra nesse estado profundo de hipnose, e principalmente estudando pela visão espírita, que o espírito se emancipa e tem contato com o mundo espiritual, esse estado de emancipação, de liberdade que ele vive, ele é tão grande que os seus órgãos físicos não registram aquilo que ele está vivendo. Então, quando ele retorna para o seu estado natural, dependendo da profundidade com que ele entrou nesse transe, a mente dele não registrou. Então ele viveu aquilo como espírito, e ele acaba depois voltando e não sabe o que aconteceu. Algumas vezes tem impressões, né, porque a gente nunca pode dizer que as coisas são absolutas. Alguém se emancipou e teve ali uma amnésia absoluta. Algumas vezes ele traz uma impressão, ele traz uma imagem meio distorcida, uma imagem meio confusa. Algumas vezes ele traz com mais clareza. Então vai depender exatamente do nível em que ele entrou. Mas mesmo falando sobre essa questão do sonambulismo, né, quando o indivíduo está dormindo, o sonambulismo tradicional, né, que a gente fala das perturbações do sono. Um indivíduo que ele acorda, levanta, vai lá para o banheiro, come alguma coisa, depois ele volta e não se lembra. Hoje mesmo as neurociências não conseguem compreender por que não há esse registro. Através da visão espírita a gente consegue até entender que o espírito se desliga tanto do seu organismo, embora não seja um desligamento completo, ele se desliga tanto que depois ele não tem o registro na mente dele. É como se a mente dele se expandisse e depois ela voltasse de novo para dentro de uma casca de um ovo. De tão espremido que fica. Quer dizer, esse registro ele acaba não sendo percebido. Mas ainda assim é um mistério. Nem na doutrina espírita nós temos explicação para isso, muito menos nas neurociências, que não conseguem entender que o indivíduo faça alguma coisa e ele não se lembra de ter feito. Né? A Miriam colocou, né, meu pai estudou por anos, né, os sonhos de cegos. Eles descreviam o que viam de uma forma muito próxima à realidade, né? O que percebiam acordados através do tato, do olfato. Né? Interessante, né? Nós tivemos inclusive uma reportagem que passou no Fantástico há um tempo atrás, de um rapaz que era cego e ele conseguia caminhar por um corredor desviando dos objetos. E aí começaram então a imaginar que ele fazia exatamente isso, né? Pela sua mente,
ele emitia esses rádios, essas ondas ultrassônicas, como os morcegos, né, que são, no caso, os radares, por exemplo, e ele acabava então sondando, através de uma sonda, né, de uma sonda acústica, digamos assim, mas nesse caso a energia mental que ele emite, e ele começa então a ter uma descrição do relevo daquele ambiente por onde ele vai. Muitas vezes ele não pode nem ter. Né? Pois é, Hermes, nessa questão da visão espiritual, perispiritual é o que a gente está falando. Primeiro que a visão seria um nome equivocado, né? Mas certamente nós falaríamos de fluidos, esses fluidos magnéticos que são irradiados à volta do indivíduo, que é uma teoria que Kardec propõe, né, que talvez dê a ele essa percepção. Então nós temos hoje situações que são extremamente enigmáticas para a nossa ciência ainda, né, que principalmente considera o organismo como elemento primordial, enquanto que nós, dentro do espiritismo, consideramos o espírito como ser primordial. Enquanto a ciência fica presa nos elementos da matéria, ela vai se deparar com esses enigmas. Mas ao mesmo tempo nós que temos uma compreensão do mundo espiritual, mas não temos elementos para poder estudar com mais profundidade, utilizando uma metodologia científica, também ficamos da mesma forma nesse mesmo enigma. Então tanto um como o outro a gente está meio limitado. Então a gente tem que esperar a ciência se voltar para o elemento espiritual e se dedicar um pouco mais para saber exatamente como isso acontece. Mas aí é uma questão de paciência, né? A Luciana colocou, nós podemos estar mortos agora fazendo esse estudo, mas não nos damos conta disso? Olha, seria um estado de perturbação bastante interessante, Luciana. Tá? Porque o espírito, no estado de perturbação, ele cria na mente dele uma realidade, principalmente quando ele não tem a compreensão do que acontece. Mas o mais interessante é que ele acaba vivendo experiências que para ele são estranhas. Como ele, por exemplo, ser ignorado, ele, por exemplo, estar em ambientes diferentes, de uma hora para outra a mente dele o leva para um lugar, o leva para o outro, ele não sabe como isso acontece, ora ele dorme num lugar, depois dorme no outro, né? Então a gente tem essa certeza de que nós estamos acordados e no estado de lucidez plena, exatamente porque nós conseguimos acompanhar a evolução, né, da nossa vida, né? Você sabe onde dormiu, sabe onde acordou, tem seus compromissos vivendo, então isso traz para nós, né, uma realidade. Agora, né, se isso fosse, por exemplo, um sonho, ou se fosse, por exemplo, um estado de perturbação, seria um estado de perturbação muito profundo, porque nós vivemos uma realidade muito, muito verdadeira para nós, né? Então, sim, poderíamos? Sim, poderíamos, mas os indícios nos mostram que não. Felizmente, né, nós estamos aqui firmes e fortes e acordados. A Fraterna colocou uma pessoa que conhecia era cega, surda e muda, e se comunicava, né, já que via através da mente, esqueci o nome dela. Né, tinha uma tradutora que descrevia para os ambientes, né, o que recebia através de sinais táteis. Né, também interessante. Né, então cada um vai, conforme a gente perde um sentido daqueles que nós conseguimos interagir com o nosso ambiente, nós temos outros, né, sentidos que se desenvolvem. Então por isso, se hoje nós pegarmos, por exemplo, um texto em braille, que são aqueles pequenos relevos que os deficientes visuais conseguem ler um texto, né? Se nós passarmos o dedo em cima daquilo, vai ser tudo igual. A gente só vai sentir um monte de pontinho e não vai conseguir definir absolutamente nada. Mas a partir do momento que a gente perde a nossa visão, a gente começa a desenvolver outros sentidos, como o tato fica muito mais sensível, a nossa audição fica muito mais sensível, o olfato também. E muitas vezes nós desenvolvemos até o sexto sentido, que é exatamente essa percepção espiritual, que ela fica mais aguçada. Então isso depende de indivíduo para indivíduo e de organismo para organismo. Né? Nós temos assim, né, pessoas que são deficientes visuais, que são literalmente, né, me perdoem a expressão, são cegos feito uma porta. Né? Agora nós temos deficientes visuais que têm uma visão que impressiona, uma percepção que vai muito além daquilo que nós conseguimos compreender. Porque nós achamos que ele só consegue ver com os olhos físicos. Só que ele tem uma percepção que os olhos físicos não dão. E a pergunta é, como ele faz isso? Aí fica aquele enigma que a nossa ciência hoje vai estudando. Né? O Décio colocou, né, o espírito não vê, percebe, por isso muito bem colocada a expressão como errada, de dupla vista. Né? O próprio Kardec fala sobre isso, né, Décio? Ele faz essa correção aqui que ele diz, o máximo que a gente consegue chegar é falar sobre isso. Né? A Sandra Lembon, uma psicóloga também que é cega, né, que também, né, trabalha, tem essa sensibilidade maior. Né? Então é bacana, né, que as pessoas consigam, né, desenvolver esse outro sentido. Continuando aqui para nós, pessoal. Falando dos cegos, né, quando a gente tenta fazer assim, julgar uma coisa pela outra, aí está o erro de quase todos aqueles que procuram, pelo que se supõe convencer-se pela experiência. Querem submeter a clarividência sonambúlica às mesmas provas que a visão comum, sem pensar que não há relações entre elas, senão pelo nome que lhe damos
e como os resultados não correspondem sempre à expectativa, acham mais simples negar. E isso, quando Kardec fala dessas experiências, a gente hoje transfere para a nossa atualidade, quando os psicólogos ou psicoterapeutas fazem esse trabalho de hipnose, e a pessoa então começa a trazer para nós relatos. Olha, eu estou vendo alguma coisa ali do lado de fora do seu consultório, alguma coisa está acontecendo na rua, estou vendo pessoas passando. Aí o profissional vai dizer assim, não, mas isso é tudo alucinação. Você só está resgatando alguma coisa que você já viu. Só que muitas vezes é realmente uma expansão da consciência e a pessoa relata aquilo, né, que acontece naquele momento. Só que é tido, infelizmente, como uma fantasia. E de fato, claro, nós temos as fantasias. Então é preciso fazer aquela separação do joio e do trigo, né, o que é uma coisa, o que não é, mas para isso depende de um estudo mais profundo, que infelizmente, né, a maioria dos profissionais não tem tempo para isso. Ele utiliza a técnica apenas para trabalhar o lado psíquico do paciente, mas ele não tem tempo de estudar. Deixa eu ver como é que funciona essa coisa em você. Cada vez que ele faz isso, ele perde um paciente que precisa ser tratado. Então hoje nós temos os pesquisadores, os neurocientistas que estudam isso, só que, mais uma vez, se prendem muito mais à matéria do que ao elemento espiritual. Continua aqui para nós. Se procedermos por analogia, diremos que o fluido magnético, espalhado por toda a natureza, e do qual os corpos animados parecem ser os principais focos, é o veículo da clarividência sonambúlica, como o fluido luminoso é o veículo das imagens percebidas pela nossa faculdade visual. Ora, assim como o fluido luminoso torna transparentes os corpos que atravessa livremente, o fluido magnético penetrando todos os corpos, sem exceção, faz com que não existam corpos opacos para os sonâmbulos. Tal a explicação mais simples e mais material da lucidez, falando do nosso ponto de vista. Cremo-la justa, pois o fluido magnético representa, incontestavelmente, um papel importante nesse fenômeno, mas não poderia apreciar todos os fatos. Há uma outra que abarca todos, mas para a qual algumas explicações preliminares são indispensáveis. Então, antes da gente entrar aqui, o que Kardec coloca é o seguinte: quando a gente fala, estudando dentro da doutrina espírita, essa ideia do fluido cósmico universal, que a gente já estudou, a gente lembra que o fluido cósmico universal é aquele fluido primário que dá origem a tudo que existe no universo em termos de matéria. Até o espírito, de certa forma, pode ser considerado um tipo de matéria que nós não compreendemos, embora ele tenha consciência, né? Mas, então, como os espíritos colocam de uma forma muito simplificada, né, que nós temos três elementos, que é Deus, o espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria. Né? Então, tudo isso, né, no caso, esses elementos materiais, são formados por esses fluidos. Então, o universo, como os espíritos colocam para nós, no universo não existem espaços vazios. Tudo é preenchido por esse fluido, tudo é preenchido por alguma coisa. Então, aquilo que a nossa visão mostra no espaço, por exemplo, a distância que existe entre a nossa Lua e o nosso planeta, é uma distância que nós vamos percorrer ali de tantos milhões de quilômetros. E aí, então, preenchendo, né, percorrendo esse espaço, a gente vai dizer assim, bom, eu estou no espaço vazio. E aí, então, uma nave espacial vai me levar até esse lugar e depois vai me trazer de volta. Então, da nossa visão, do nosso ponto de vista, a gente considera ainda apenas aquilo que é material, que é percebido pelos nossos sentidos. Mas hoje nós temos, né, a física, por exemplo, principalmente a física teórica, que começa a se aprofundar cada vez mais, né, nas subpartículas da matéria. Então, conseguindo perceber, por exemplo, a matéria escura, que é um elemento novo, que é enigmático também para a nossa ciência. Eles sabem que elas existem, que essa matéria existe, pelos efeitos que ela provoca na distorção da luz. O que significa isso? Que você olha para uma direção de uma estrela, por exemplo, e você imagina que aqueles raios daquelas estrelas estão passando em linha reta e vêm até os nossos olhos. Então nós estamos vendo a estrela. Só que no decorrer desse caminho ela sofre uma leve distorção, ela faz uma pequena curva. Einstein propôs isso, né, na teoria da relatividade. Então, ela faz uma pequena curva. Aí os cientistas ficaram intrigados. Peraí, mas o que fez ela fazer uma curva? Nós sabemos, por essa teoria de Einstein, que tudo aquilo que existe massa atrai, né, provoca ali um efeito da gravidade. Então ele atrai ou repele alguma coisa, normalmente ele atrai. Então aquela luz foi atraída. E aí os cientistas disseram, tem alguma coisa ali que está atraindo aquela luz e que nós não estamos vendo. E eles chamaram então de matéria escura.
porque o oposto dela seria matéria clara, luminosa, né? Como ela não pode ser vista, chamaram de matéria escura, mas eles não fazem ideia de qual é a sua composição, o que ela faz, de qual é a origem dela, não sabem, estão apenas estudando. Então, por enquanto, se encontram na teoria. Mas os espíritos já falaram no Livro dos Espíritos, lá na primeira parte, quando eles falavam sobre elementos gerais do universo, eles tratavam desse fluido cósmico universal. Então a gente imagina assim, que nós estamos, que o universo todo, de um modo geral, fazendo mais uma comparação muito pobre, mais ou menos como essa que Kardec fez, a gente pode imaginar que todos os espaços são preenchidos por ar. Por esse ar que nós respiramos, né? Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e outros gases que vão se misturando. Então tudo isso tem ar. E o interessante que a gente pode imaginar é que onde tem ar, existe ali então a transmissão do som. O som vai repercutindo no ar, nesse ambiente, e chega aos nossos ouvidos. Então, imaginando que esses fluidos tivessem o mesmo propósito que o ar na transmissão do som, nós imaginamos que esses fluidos são capazes de transmitir para nós como se fossem, por exemplo, sinais elétricos. Porque tudo aquilo que é feito dessa matéria irradia, de certa forma, esse fluido magnético. Só que Kardec coloca para nós, ele diz assim mais uma vez, né? Se procedermos por analogia, diremos que o fluido magnético, espalhado por toda a natureza, e dos quais os corpos animados parecem ser os principais focos, é o veículo da clarividência mediúnica. Então ele quer dizer que os seres vivos devem ter uma concentração maior desse fluido magnético. Mas uma pedra, por exemplo, a terra-chão, né? A terra, a água, tudo isso irradia de alguma forma esse elemento, esse fluido. E como nós, né, temos esse sentido espiritual de perceber esse fluido, a gente consegue saber que ele existe. Fazendo uma outra comparação pobre também, é como se nós nos aproximássemos de uma fogueira. Cada vez que você vai chegando um pouco mais perto, você vai sentindo o calor dela. Então, através do tato, dessa sensibilidade que nós temos do nosso organismo, a gente percebe o frio ou o calor. Através do nosso ouvido, a gente percebe o barulho, se ele está muito perto, se ele está muito longe. Através do cheiro, através da audição, do paladar. Agora, através dessas impressões perispirituais, que fogem do nosso organismo, seria também assim, nós captarmos a presença dessas pequenas irradiações que estão próximas a nós. E aí, então, nesse estado sonambúlico, nós temos algumas pessoas que conseguem entrar no estado sonambúlico com mais profundidade, e aí, então, ele tem percepções muito mais claras, muito mais sensíveis, enquanto que outros têm uma leve percepção. É como a mediunidade, né? Nós temos pessoas que veem claramente, os médiuns videntes, e nós temos aqueles que apenas veem vultos. Nós temos aqueles médiuns psicógrafos que psicografam com uma facilidade enorme, e temos aqueles que os espíritos conseguem psicografar uma vez por mês, e olhe lá. Tamanha dificuldade que ele tem, ele só consegue quando ele está num bom dia, do contrário ele interfere. Então o espírito, na verdade, percebe esses fluidos magnéticos. Daí então que quando a gente fala, como é que um espírito consegue enxergar no escuro? Você tem ali o seu quarto, janelas fechadas, portas fechadas, luzes apagadas, nada, absolutamente nada aceso. E a gente então vai andando, batendo cabeça na porta, tropeçando na cama, e o espírito consegue ver absolutamente tudo. Para fazer uma comparação, eu acho que fica fácil. Quem assistiu ao filme Matrix, vocês devem se lembrar, né, no segundo episódio, ou no terceiro episódio, eu não me recordo, no segundo episódio, no terceiro episódio, no último dele, no Reloaded, o personagem, que era ali o tal do escolhido, ele sofreu, né, ele estava numa briga e coisa e tal, e queimaram os olhos dele. Pegaram um fio elétrico, queimaram os olhos, ele ficou fisicamente cego. O Neo, né? Só que no momento em que ele ficou cego, ele começava a olhar e ele percebia a energia que o vilão ali próximo a ele estava irradiando. Então ele estava na frente dele, ele conseguia se defender dos golpes e coisa e tal. Então do cinema, a gente consegue tirar uma pequena comparação, uma pequena ilustração para facilitar esse nosso entendimento. Né? Ele via a Matrix. Né? O Real colocou, bom dia Real, né? Sentia energia de tudo ao redor. Então seria mais ou menos como acontece com o perispírito. Ele consegue perceber essa irradiação do fluido magnético. Agora não me peçam para explicar um pouco mais que isso, porque nem eu vou conseguir entender também. Mas dá para a gente ter assim, uma leve ideia do que significa isso. O Hermes colocou lá em cima, na questão 248 do Livro dos Espíritos, que o espírito vê as coisas tão distintamente como nós, é a pergunta que ele fez. E os espíritos colocaram mais distintamente.
porque a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Né? E o Hermes colocou, né? Agora eu fiquei na dúvida. O espírito vê com os olhos do espírito ou apenas percebe? Foi isso que Kardec colocou, Hermes, que você colocar olhos do espírito, o perispírito não tem olhos, consequentemente ele não pode ver. Então, na verdade, a expressão correta seria a percepção e não a visão. E como se dá essa percepção, quem desencarnar primeiro aqui entre nós volta para contar. Tá? Não esquece, hein? Porque senão, se eu for primeiro, eu volto para pegar o pé. Então, assim, a gente tem essa percepção do que acontece por essas irradiações que existem à nossa volta. Uma pedra irradia, uma parede irradia, uma planta irradia, uma pessoa irradia. E como nós temos a percepção dela, nós sentimos nós sentimos a presença dela. Então, esse é o máximo que a gente consegue chegar. Fora isso, é só vivendo mesmo a experiência. E até mesmo sonâmbulos, como eu falei para vocês, né, uma pessoa que estudava com Allan Kardec, fazia parte do seu grupo de estudo, entrava num transe sonambúlico e mesmo assim ela tinha uma dificuldade para poder compreender o que acontecia com ela. Ela dizia assim, mas como é que você vê? Ela falou, não sei, só sei que eu estou vendo. E para ela está vendo, são os olhos dela. Né? O Hermes colocou, né, o corpo físico não reflete o perispírito, o corpo físico não é o molde do perispírito. Hermes, temos que entender, principalmente porque a visão ela depende de um efeito físico, material. Né? Então você pode ter ali o perispírito como fluido vinculado a cada um desses órgãos, mas o perispírito não depende dos órgãos para ter essa impressão. Algumas sensações dependem do corpo físico. Outras sensações vão muito além do corpo físico. Então, na verdade, o perispírito não vê, ele percebe. O nosso corpo físico que vê. Os nossos olhos, as células fotossensíveis, o nosso nervo óptico, o nosso cérebro que faz a interpretação. Tudo isso depende de leis físicas. Então não confundamos uma coisa com a outra. A gente tem que desprender dessa visão materialista para termos essa percepção melhor. Esse entendimento maior. Né? Deixa eu ver aqui, o que tem no perispírito tem também no corpo físico, não da mesma forma, molécula a molécula é ligado, né? O perispírito fluido liga molécula a molécula, mas não significa que ele tenha as mesmas funções. Do contrário, um perispírito teria sangue, por exemplo. Deixa eu ver aqui. O perispírito emana através da mente. Não, não é bem assim, fraterna, porque na verdade o perispírito ele é um corpo fluídico, tá? Que não depende da mente. Na verdade, a mente molda o perispírito. Tá? Então não é que ele emana através da mente. Nós atraímos, quando se fala sobre formação do perispírito, no Livro dos Espíritos, lá no começo, nós temos, né, uma explicação dos espíritos, que eles falam para nós que o nosso perispírito é formado dos fluidos que existem no nosso planeta. Agora, como esse perispírito é formado, aí já não sei dizer. Nem eles sabem dizer também. Eles só sabem que nós atraímos, nós absorvemos os fluidos do ambiente. Foi o máximo que eles responderam. Agora, a nossa mente, ela molda esse perispírito de acordo com a força do seu pensamento. Então, a aparência que você vai ter vai depender do quê? Daquilo que você pensa. A gente falou sobre isso, sobre esse condicionamento essa semana, né? E falando sobre esse condicionamento, a gente pensa assim, olha, se você se vê no espelho, vocês lembram que eu falei dessas coisas, né? Você se vê no espelho, a sua mente está tão condicionada com aquela aparência que o seu perispírito assume aquele modelo. Tanto é assim que tem pessoas que desencarnam carregando patologias, deformidades, características específicas e coisa e tal, mas que ele pode facilmente modificá-la desde que ele tenha compreensão técnica para isso, que ele saiba lidar com essa força do pensamento. A gente fala, por exemplo, de pessoas tatuadas. Ele está cheio de tatuagem no corpo dele, aí ele desencarnou. Independente das questões morais, porque muita gente acha que tatuagem significa uma coisa negativa para o espírito, né? E não é isso que interessa para nós agora. E também não é essa a realidade. Mas vamos imaginar que eu desencarne carregando no meu corpo as mesmas tatuagens que eu tinha. A pergunta é, o perispírito também foi tatuado no momento em que o corpo foi? Na verdade foi a minha mente que produziu aquela imagem. Eu estou tão acostumado a ver aquela tatuagem que eu simplesmente projeto ela no meu perispírito. Agora, a partir do momento que eu desejo desaparecer com ela, de um lado para outro, de uma hora para outra ela desaparece. Basta que a gente saiba lidar com isso, né? Mas vamos em frente, vamos lá. Temos que correr aqui que já estamos chegando no final. Então aqui, né, há uma outra que abarca todos, mas para a qual algumas explicações preliminares são indispensáveis. Na visão à distância, o sonâmbulo não distingue um objeto ao longe, como poderíamos fazê-lo através de um binóculo.
Não é absolutamente esse objeto que se aproxima dele por uma ilusão de ótica. É ele que se aproxima do objeto. Ou seja, quando existe essa emancipação, é a consciência do indivíduo que vai até o local e faz a descrição. E é exatamente essa expansão que é o grande mistério, que é o grande enigma. E continua, ele o vê precisamente como se estivesse ao seu lado. Vê a si mesmo no lugar em que observa, em uma palavra, transporta-se para ali. Seu corpo, nesse momento, parece aniquilado. Sua palavra é mais surda. O som da sua voz tem qualquer coisa de estranho. A vida animal parece nele apagar-se. A vida espiritual está toda inteira no lugar em que o seu pensamento o transporta. Só a matéria permanece no mesmo lugar. Então aqui ele fala que nesse estado de transe que o indivíduo se encontra, sonambúlico, ele mesmo, vitalmente, ele fala de um jeito diferente, ele ouve de um jeito diferente, porque a sua consciência, na verdade, ela se expandiu para outro local. E aí a gente entra naquele outro capítulo que nós estudamos anteriormente, quando fala sobre a bilocação, ou ubiquidade, né, que significa pessoas duplas. Se por acaso eu, no estado de emancipação, me apresento num local e ali eu tenho condições de me materializar, eu vou aparecer onde eu estou deitado no estado de transe e ao mesmo tempo onde eu me encontro naquele outro local, desde que eu consiga me materializar. E para isso precisa naturalmente, né, de uma capacidade que o indivíduo tem. E isso é um fenômeno muito raro de acontecer. E continua para nós aqui. Há, portanto, uma porção do nosso ser que se separa do nosso corpo para se transportar instantaneamente através do espaço, conduzida pelo pensamento e a vontade. Essa porção é evidentemente imaterial, senão produziria alguns efeitos da matéria. É essa parte de nós mesmos que nós chamamos a alma. Sim, é a alma que dá ao sonâmbulo as faculdades maravilhosas das quais goza. A alma que, em dadas circunstâncias, manifesta-se isolando-se em parte e momentaneamente de seu invólucro corporal. Então aqui que a gente tem, né? Deixa eu só colocar um pouquinho aqui em cima que vocês colocaram, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. A Dan colocou para nós aqui. Dan, vou ler seu whisper. Durante o estado sonambúlico, algumas vezes já utilizei celular. Minha irmã relatou que comecei a falar. Como você não consegue utilizar esses meios mesmo dormindo? A gente lembra sempre que no estado de emancipação da alma, quando a gente fala sobre o indivíduo que entra no estado de transe sonambúlico, esse estado ele tem vários níveis, como a gente conversou. Tem aquele nível que é orgânico. Nesse caso do orgânico, é quando você faz alguma coisa, acorda durante a noite, vai ao banheiro, aquela coisa toda que a gente conversou. Mas quando a alma se expande através desse estado sonambúlico, que ele pode ser natural, que Kardec sempre lembra, né, que ele pode ser natural, ou ele pode ser induzido através do magnetismo, através de técnicas. Se por acaso existe essa emancipação natural, você está em plena consciência daquilo que você faz, embora você não se lembre. Mas o fato de você não se lembrar significa que o seu organismo não registrou a informação. Mas tudo aquilo que você fez em plena consciência. Nós temos um caso interessante, relatado por Gabriel Delany, num dos seus livros. Delany foi um estudioso italiano do começo do século XX, final do século XIX, em que ele registrava, por exemplo, um farmacêutico, fazendo ali uma experiência e coisa e tal. Esse farmacêutico levantava, ia para o seu, era na época farmácia de manipulação, e aí então ele chegava, pegava o receituário, seguia aquela receita, e aí então as pessoas que estavam próximas, observando o fenômeno, sugeriram que ele colocasse uma outra substância, para que envenenasse, para que provocasse, em vez de virar uma medicação, virasse um veneno. E ele ficou, a sua lucidez era tanta que ele falou assim: eu não posso pôr isso, porque isso vai fazer com que o paciente morra, sofra pelo remédio. Então, na verdade, a gente vê que nesse estado sonambúlico, que é um fenômeno anímico da emancipação da alma, é muito diferente do outro fenômeno. Então você pode falar ao celular, você pode sair de casa, você pode fazer acontecer, e você faz por vontade própria. Agora você pode perceber, por exemplo, o interessante é que quando você fala ao celular, você não fala nada de constrangedor, nada de absurdo, porque na verdade você continua sendo a mesma pessoa, só que num estado de consciência mais elevado, com um estado de desprendimento. Porque do contrário dá a impressão, que a gente vai fazer aquelas coisas mais absurdas. Agora tem aqueles casos, que eu cheguei até a comentar com vocês, alguns fenômenos de sonambulismo, de pessoas que acordam durante a noite,
Ninguém entende o que você fala. Pois é, que você está tentando falar, na verdade você está falando como espírito, mas o seu organismo não acompanha, né? Essa que é a parte engraçada. É quando as pessoas acordam durante a noite e ficam resmungando, né? Aí você tenta perguntar para ela e tal. Né? Eu me lembro de um fato, só para poder ilustrar, antes de completar esse outro raciocínio, que na época eu prestava o serviço militar, a gente estava no alojamento, ali aguardando, né, a nossa hora do nosso turno de vigia durante a noite lá no nosso quartel. E aí então um colega na beliche começou a falar, começou a resmungar. E aí não deu outra, né? Fizemos rodinha em volta dele para ver o que ele estava falando. E aí então eu comecei a perguntar algumas coisas para ele. É mesmo? Não diga. Aquela coisa de moleque, né? É mesmo? É verdade? Aí ele começou a dar umas respostas mais claras e de repente ele acordou. Porque ele percebeu que aquilo que eu falava para ele, ele acordou conforme eu fui falando, e ele acordou até mesmo com os próprios pensamentos que começaram a funcionar de um modo diferente. Mas se deixasse, ele continuava assim resmungando. E nesse caso nós temos pessoas que nesse estado sonambúlico, que é um estado, digamos assim, de perturbação noturna, né, nós temos pessoas que cometem assassinatos. Temos vários relatos na mídia, principalmente dos Estados Unidos, que eles adoram fazer esse tipo de sensacionalismo. Então pessoas que cometem violência sexual, né, ao parceiro ou à parceira, né, porque não é só o homem que comete esse tipo de, entre aspas, né, de violência sexual, mas muitas vezes mulheres também fazem isso com os maridos. E ele fica assustado porque ele percebe que não é aquela mulher no seu estado natural, no seu estado lúcido. Ele pode até se aproveitar da situação, achar muito interessante, muito engraçado, mas na verdade ele acaba ficando muitas vezes até estranhando isso. Então a gente tem comportamentos que são realmente perturbadores durante a noite. E aí a gente fica se perguntando, isso são manifestações do inconsciente daquela pessoa? Que ela tem ali uma violência no seu inconsciente, tem ali o caso da sexualidade do seu inconsciente também, né? Não dá para falar, fraterna, né? Você perguntou se foi do menino no caso, né? Não dá para a gente falar porque depende muito das circunstâncias que envolvem o caso, se por acaso isso foi feito por uma influência espiritual, por uma perturbação psíquica, né? Então temos várias situações a serem analisadas e a gente em absoluto emitiria qualquer tipo de opinião a esse respeito, né? Teria que fazer uma análise cuidadosa mesmo, né? Então, mas de qualquer forma a gente começa a compreender que durante essas experiências noturnas, cada indivíduo vive uma experiência muito própria. Mas se ele se lembrar ou não se lembrar vai depender da profundidade do seu transe, né? E principalmente se isso é uma disfunção orgânica ou se isso é uma experiência anímica que ele está vivendo, que é o espírito que emancipa e coisa e tal. Então você pode, né, fechando ali o raciocínio com Adão, você pode inconscientemente ter o desejo de telefonar, de fazer alguma coisa, né? Quando lembra parece mais um sonho, né? Porque você registra levemente aquilo que você viveu nessa experiência física e espiritual ao mesmo tempo, né? Então você tenta falar, você tenta fazer. Imagina você acordar com uma preocupação. Você está durante a noite assim, e aí você pensa assim, caramba, eu esqueci de ligar para tal pessoa. Aí a sua mente está trabalhando e você nesse estado de sonambulismo, que pode ser orgânico, a primeira coisa que você faz é pegar o telefone para fazer aquilo que você estava pensando. Só que você tenta falar e não consegue, porque na verdade o seu raciocínio não consegue se organizar. Você só está condicionado a fazer aquilo porque você precisa, é uma preocupação que você tem, né? Tem pessoas que acordam durante a noite, pegam o telefone e ligam para o banco. Já pensou você pegar e pior que disso, tecla o telefone certo. Ele tecla o telefone certo, liga para o banco, ninguém atende naturalmente, por quê? Porque ele está preocupado com as contas. Às vezes ele liga para a casa de alguém da família, ele pega assim, liga, a pessoa da família atende assustado, né? Porque tem pessoas que, né, quando o telefone toca de madrugada é sempre um problema, a gente nunca está preparado para isso, né? Imagina você às 2 horas da manhã, você está ali dormindo, aí você atende o telefone e fala, alô, alô. Aí ninguém atende e você desliga. Aí você olha depois no identificador de chamada, veio da casa do seu primo. Aí você liga para você ligou para cá? Eu não. Ah, mas está registrado aqui, ó, 2 horas da manhã. Isso pode ser uma situação de sonambulismo também. Né? Então, na verdade, é o quê? É faltar, né? Faltar analisar cuidadosamente os resultados dessa experiência, que era o que Kardec fazia na época. Ele não simplesmente julgava o caso, ele pegava assim, os elementos e ia, né, fazendo e tal. O que eu recomendo sempre, quando a gente tem experiências com sono, experiências assim de emancipação e tudo mais, é sempre anotar. Né? Pois é, já pensou? Já pensou? De repente bate na tocada, alguém ligou pra cá? Né? Você fica com aquela cara de Mona Lisa, né? Não fui eu, não sei de nada. Né? Então, assim, o que eu recomendo é sempre assim, deixa sempre um caderninho do lado, um bloquinho,
e você acabou de acordar, você fala assim, olha, a impressão que eu tive foi essa. Eu vi pessoas, senti medo, senti frio, eu acho que eu fiz tal coisa, e guarda. Depois na próxima experiência, anota de novo. E vai fazendo uma comparação do conjunto daquilo que você viveu. Porque analisar assim friamente uma única experiência e achar que aquilo é uma coisa comum, já fica muito difícil. Então vai anotando, vai anotando. Se isso se tornar frequente, se tornar perturbador, aí é hora de procurar a ajuda de um psicoterapeuta, de repente fazer ali um trabalho de hipnose para poder ver como é que funciona e coisa e tal, né? Então é mais ou menos assim que a gente pode orientar e ter também esse entendimento. Tá? Mas se alguém ligar para minha casa de madrugada, a gente conversa depois de manhã no nosso estudo. Tá? Bom, deixa eu ver aqui o que falta para a gente estudar. Falta um tanto aqui ainda. Eu achei que a gente fosse terminar nos próximos 3 aqui. Então a gente para por aqui, pessoal. A gente está aqui na página número 112, quando Kardec fala sobre os efeitos de um elemento que nós chamamos de alma. Tá? 142 aqui é a página. A gente volta um pedacinho aqui desse trecho e depois dá continuidade dele no nosso próximo. Muito bem, pessoal. Fechamos por aqui então. Tá? Lembrando mais uma vez que hoje é dia 22. Na próxima quinta-feira, dia 29, é o nosso tema livre, não esqueçam. Tá? O nosso tema livre é um dia em que a gente fica aqui só batendo papo sobre dúvidas que vocês apresentam. E aí vocês vão jogando as perguntas e a gente vai conversando. Então é sempre na última quinta-feira do mês. E a gente vai aguardando, né? Vão anotando aí as perguntas. Se forem perguntas difíceis, a Vaninha põe para fora da sala, tem que ser só pergunta fácil. Tá? Vai anotando, Lívia, não fica dando mole não. Tá? E aí na quinta-feira que vem a gente bota aqui o assunto em dia. Tá? E também, lembrando que amanhã a gente fecha, né? Foi, Hermes, parabéns. Né? Então amanhã a gente volta para fechar aqui a nossa semana com o nosso Evangelho. Né? De qualquer forma eu vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer o encerramento para nós. E depois a gente volta, né, para dar os recadinhos para vocês. Né? Tá? E o Rio Centro também, né, a partir do dia 29 também, que vai ser a Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro. Para quem está no Rio e tiver a oportunidade de participar, participe. A nossa equipe do Espiritismo.net está ali fazendo uma parceria com a Rádio Rio de Janeiro e também com o Centro Espírita Leão Denis. A gente tem um stand lá de entrevistas e tal, de venda de produtos, de divulgação do nosso trabalho. Então quem tiver vontade de dar uma chegadinha lá, vai ser do dia 29 de agosto ao dia 9 de setembro. Né? Então